A comunidade cristã da Galileia celebrou com grande alegria a ordenação diaconal do Frei Diabe Roche. Após uma longa jornada de discernimento vocacional, ele encontrou a história de São Francisco de Assis por meio da custódia da Terra Santa. Na Igreja do Primado de São Pedro, centenas de fiéis participaram da missa presidida pelo custódio Frei Francesco Ielpo. Na rocha sagrada da Mensa Christi, ele reafirmou a presença viva de Cristo na Eucaristia e na vida da Igreja. Em Belém, o projeto AFAC apoia jovens da Terra Santa e oferece novas oportunidades de crescimento, com o objetivo de abrir novos caminhos e fortalecer suas oportunidades de resiliência e permanência em sua terra natal. 50 dias após a Páscoa, a Igreja de Jerusalém reuniu-se para celebrar o grande dom prometido pelo Pai. O Espírito Consolador que renova a face da terra e nos impulsiona a proclamar o Evangelho. A espiritualidade de São Francisco de Assis, que alcança toda a Terra Santa através da presença dos frades menores na custódia dos lugares santos, tocou o coração e mudou o rumo de um filho desta terra que vive hoje um momento extraordinário, a sua ordenação diaconal. Frei Diabe Roche, proveniente da vila de Mahara e cristão de nascimento, antes de descobrir a sua vocação, viveu períodos de grandes questionamentos sobre o propósito de Deus, ao criá-lo especificamente aqui, nesta terra de tantas complexidades, e sem resposta às suas perguntas, tornou-se indiferente a Deus, até se encontrar com a história de São Francisco e entrar para a ordem dos frades menores na Terra Santa. A vila onde cresci me moldou para ser uma pessoa aberta às diferenças que existem ali. Isso ajudou, mas também me fez refletir. Qual é o propósito da vida? Por que estou aqui, especificamente nesta terra? Aos poucos, fui conhecendo os franciscanos através de São Francisco. Eu li um livro e fiquei muito atraído por toda a vida dele, pela conversão que ele viveu, especialmente por ter passado a vida inteira procurando a felicidade, a alegria e a paz em caminhos totalmente errados. Na guerra, em muitos lugares ou na falsa alegria que vivia, até que encontrou a verdadeira alegria, que é o Senhor Jesus. Aí comecei a entender qual era a minha vocação, o que Deus queria de mim nesta terra, por que me criou especificamente aqui e qual era a minha missão. A celebração aconteceu na Basílica da Anunciação no dia 22 de maio e foi presidida por Sua Excelência Dom Youssef Mata, arcebispo greco Melquita, rito ao qual Frei Diabe foi batizado, e contou com a presença de Sua Excelência Dom Rafik Nara, vigário patriarcal, de Frei Francesco Ielpo, o custódio da Terra Santa e seu pai na fraternidade, dos seus irmãos da comunidade franciscana e de outras autoridades locais religiosas. A ordenação foi celebrada com grande alegria por toda a comunidade local, pela Juventude Franciscana de Nazaré, a qual Frei Diabe é responsável, e por seus familiares presentes. Estou muito feliz por meu filho ter entrado para o sacerdócio. Para mim é um pouco difícil porque ele é filho único e gostaria que ele estivesse sempre comigo, mas me deixa muito feliz que ele tenha alcançado essa vocação. Nós louvamos e agradecemos a Deus. Desejo que ele cresça e que se torne, se Deus quiser, um santo. Espero que ele seja feliz no seu ministério. Após todos esses anos de caminhada, primeiramente junto à Igreja Greco-Melquita e depois com a custódia da Terra Santa, Frei Diabe, ordenado diácono para os dois ritos, entende a sua missão como um serviço a esta terra, na qual o próprio Deus escolheu vir habitar. Comecei a seguir o Senhor Jesus sob a inspiração de São Francisco. Meu olhar sobre esta terra mudou totalmente. Percebi que tenho uma missão muito profunda aqui.
O próprio Deus assumiu o nosso DNA, a cor da nossa pele, adotou nossos costumes e as nossas tradições e se encarnou nesta terra, aqui em Nazaré, de modo especial. Antigamente eu queria e tinha planos de ir embora daqui. Pensava, por que somos a minoria aqui? Não temos um chamado, não temos uma missão. Mas aos poucos descobri qual era a missão para a qual Deus me chamava, a de ser realmente um servo em sua igreja, na terra exata que Ele escolheu para eu viver. Nas margens do lago de Tiberíades, próximo a Cafarnaum, se encontra o santuário do primado de Pedro. Foi aqui que se celebrou solenemente, neste sábado 23 de maio de 2026, o episódio evangélico da manifestação de Jesus ressuscitado aos seus discípulos. A celebração foi presidida pelo custódio da Terra Santa, Frei Francesco Yelpo, e contou com a presença de centenas de fiéis. Em sua homilia, o custódio convidou os presentes a meditar sobre a necessidade de reconhecer a presença do Senhor. São Francisco compreendeu isso profundamente, quando dizia que também nós, assim como os apóstolos, somos chamados a passar do simples ver para o ver e acreditar. Porque o Senhor continua a fazer-se presente na vida da Igreja na Eucaristia. Vemos o pão, mas cremos que é o corpo de Cristo. Ao final da celebração, o custódio venerou solenemente a rocha sagrada Mensa Christi, a mesa de Cristo, onde se encontram vestígios de uma igreja dos séculos IV e V. A presença numerosa dos fiéis locais manifesta a profunda devoção do povo de Deus. Desde o tempo de Jesus, os cristãos que viviam nestes lugares atestam que ele realmente passou por aqui. Aqui aconteceu a pesca milagrosa e a proclamação do primado de São Pedro. Muito mais que peregrinos, somos chamados a ser testemunhas do que Jesus viveu e realizou. Segundo o custódio, esse reconhecimento de Jesus pode transformar as situações mais dramáticas da nossa vida. Quando conseguimos reconhecer que Jesus está presente, que Ele tem um rosto e que está vivo, as lágrimas de Maria Madalena transformam-se em alegria. E o esforço em vão dos discípulos, que trabalharam a noite toda sem pescar nada, transforma-se em abundância. Os jovens da Terra Santa vivem uma realidade que se torna cada vez mais difícil. Restrições à circulação e portões de ferro que separam os vilarejos das cidades. Tudo isso num contexto de guerra em curso e de uma situação política sem perspectivas claras. Minha autorização de trabalho foi suspensa e estou sem trabalhar. Tudo parou, tudo fechou. O turismo foi completamente devastado. A primeira coisa que me veio à mente foi emigrar, porque não via outra solução. Concluí meus estudos em gestão de turismo durante a guerra e já sabia que não seria fácil encontrar trabalho dada a situação atual. Meu pai também é guia turístico e está desempregado há 2 anos. Hoje minha mãe é a única provedora da família, trabalhando como enfermeira no Hospital da Caritas. Diante dessa realidade desafiadora, o Patriarcado Latino de Jerusalém respondeu com a 2ª edição do projeto AFAC, em colaboração com o Instituto de Parcerias Comunitárias da Universidade de Belém, com o objetivo de abrir novos caminhos para os jovens e fortalecer suas oportunidades de resiliência e permanência em sua terra natal. Desde o início da guerra, vimos o desemprego aumentar significativamente, especialmente nas áreas de Belém e Jerusalém, diretamente afetadas pela situação política e pela interrupção do turismo, do qual muitas famílias dependem fortemente, particularmente nessas áreas. A isso se somam a suspensão e a revogação de autorizações de trabalho em Jerusalém, bem como a incapacidade da Autoridade Nacional Palestina de pagar salários e cumprir suas obrigações. Considerando todos esses fatores em conjunto, o desemprego aumentou drasticamente, chegando a atingir 70% em algumas áreas.
O projeto apoia pequenas empresas por meio de contribuições financeiras para aquisição de equipamentos e matéria-prima, além de criar oportunidades de emprego temporário para jovens graduados desempregados. Também oferece trabalho por diária para pessoas que perderam seus empregos no setor de turismo e em outros setores afetados pela crise. O projeto ainda oferece bolsas de formação profissional para aqueles que desejam aprender ofícios e habilidades que possam ajudá-los a entrar no mercado de trabalho ou iniciar o seu próprio negócio. Todas essas intervenções no âmbito do projeto AFAC visam ajudar aqueles que enfrentam as maiores dificuldades e que foram profundamente afetados pela situação atual, para que possam melhorar suas condições de vida e viver com dignidade. O objetivo é também de desencorajar a ideia de imigração, que começa a se espalhar entre grande parte da sociedade como se fosse a única solução possível para as difíceis condições que estamos vivendo. Graças a Deus, hoje consegui transformar um pequeno quiosque em um restaurante completo. Agradeço primeiro ao Senhor e depois ao projeto AFAC, que apoia os jovens. Eles me ajudaram a comprar equipamentos de cozinha, como fogões a gás, uma grelha e uma geladeira, utensílios que o restaurante realmente precisava. Se eu tivesse que comprá-los por conta própria, sinceramente, jamais teria conseguido. Foi um salto enorme, de algo pequeno para algo grande. Numa terra devastada por crises e guerras, pequenas histórias de sucesso continuam sendo um grande sinal de esperança. O projeto AFAC, através das oportunidades que oferece para uma vida digna, pode representar um primeiro passo para preservar a presença cristã e fortalecer o vínculo com a terra de Cristo. Em Jerusalém, o Pentecostes foi celebrado com grande solenidade. A igreja local, que reúne pessoas de todas as nações, se uniu na mesma súplica: Vem Espírito Santo e renova a face da terra. No Colégio Salesiano de Ratisbona, em Jerusalém, o patriarca latino, o cardeal Pier Batista Pizzaballa, presidiu a vigília de oração na presença de diversas comunidades religiosas. Os seminaristas salesianos animaram a cena de Pentecoste, descrita nos Atos dos Apóstolos. Às 21h30, na igreja de São Salvador, o custódio da Terra Santa, Frei Francesco Ielpo, presidiu a Santa Missa com uma liturgia semelhante à Pascal, que incluía diversas leituras e salmos que ilustram a ação do Espírito Santo ao longo da história. O contraste mais belo deste Pentecostes é, creio eu, justamente aquele entre Babel e o que acontece no cenáculo naquele dia. Em Babel, o homem constrói para fazer um nome para si mesmo, constrói uns contra os outros, e o resultado é a incompreensão. No Pentecostes, o Espírito Santo fala as línguas de todos os povos, de todas as culturas, e temos o grande milagre da comunhão, da compreensão, do entendimento mútuo. Após a expulsão dos franciscanos do Monte Sião em 1551, este lugar foi adquirido pelos frades e tornou-se a sede da custódia. Pio IV concedeu as mesmas indulgências a esta igreja, que desde então conserva em seus altares principais as cenas da última ceia, da aparição a São Tomé e da vinda do Espírito Santo, episódios ocorridos no Santo Cenáculo. Creio que hoje, mais do que nunca, seja necessário um novo Pentecostes, necessário em todo o mundo e de modo particular, aqui. Uma linguagem que seja fruto do Espírito Santo, que nos permita nos compreender, nos entender. Gostaria de acrescentar que, talvez, antes mesmo de falar para que os outros entendam, é preciso neste momento a capacidade de saber ouvir. Ouvir as dores dos outros, as dores de todos, ouvir a vida de todos, ouvir, em última instância, a voz de Deus. No domingo, na Basílica da Dormição, ao lado do Santo Cenáculo, o cardeal presidiu a solene missa para a comunidade internacional. À tarde, os frades da Custódia da Terra Santa percorreram as ruas da cidade em direção ao Monte Sião, acompanhados pela polícia local e por instituições como Janela para o Monte Sião, dedicadas à proteção de cada pessoa que habita em Jerusalém.
Em dias tão especiais como este, estamos aqui para garantir que tudo aconteça em coordenação com a polícia e a prefeitura, para orientar as pessoas, sinalizar eventuais situações suspeitas e acionar as autoridades. Faz parte do nosso dever como moradores de Jerusalém, como pessoas que querem que essa cidade mantenha sua diversidade e permaneça como a conhecemos e amamos. No cenáculo, o custódio presidiu as segundas vésperas solenes e, como no dia de Pentecostes, centenas de pessoas de todos os povos, línguas e nações oraram juntas, pedindo o dom do Espírito. Mentre il giorno della Pentecoste volgeva al suo termine ed essi stavano riuniti qui in questo luogo. O Espírito Santo é uma força que me dá motivação e impulso e fala também por mim. Quando estou fraco, quando não sei mais o que fazer, sei que o Espírito me dá a força e o poder para reencontrar a coragem diante dos problemas de cada dia, para me levantar. Isso, para mim, é o Espírito Santo, o poder que sempre me eleva e me faz arder de devoção a Cristo. A igreja nasce dessa força de amor e, por isso mesmo, é destinada a viver e proclamar no meio do mundo o amor. Espírito Santo é renovação de vida, de graça, de esperança e de fé. E Ele, como renova a face da terra, também renova nossos corações no dia de hoje. O Espírito Santo, para mim, é vida. É aquele que me inspira, é aquele que me renova, porque eu quero a cada dia ser fiel à graça da missão carismática da Canção Nova aqui em Jerusalém, Terra Santa. É graças aos dons do Espírito que somos capazes de viver bem com os outros e cumprir nossos deveres como cristãos e a missão que a Santa Igreja nos confia. E é assim, renovados na graça do Espírito, que partimos pelos caminhos do mundo, com o coração cheio de alegria, para anunciar e testemunhar em nosso tempo os grandes prodígios do Pentecostes. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da Custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.